Há uns dias atrás, eu assisti um vídeo que falava sobre descentralizar o amor romântico. E isso me fez pensar bastante sobre muita coisa, e eu tenho certeza que de alguma forma mudou a química do meu cérebro, porque eu estou há uns 10 dias sem postar. Isso não é ruim, é porque eu estava em uma fase, em uma mudança interna bem pessoal, onde eu me retirei para me entender melhor e entender o que eu faria, como eu pensaria e como eu agiria daqui pra frente. Então, nessa linha de raciocínio, esse vídeo era muito interessante, porque ele me fez refletir o quanto, desde muito nova, a gente sabe, incentivado a colocar o amor romântico como se fosse a principal coisa da nossa vida, como se fosse a coisa que a gente tivesse que dar maior atenção e coisas do tipo. Então, desde pequeno somos muito influenciados por filmes, somos muito influenciadas pela nossa família. Acaba que a gente sempre tem essa visão de que o amor romântico é algo especial, é algo que vai salvar a gente. E, se você quer saber, não vai. Não tenho nada contra o amor romântico. E eu não digo pra você se fechar para o amor romântico. A partir de agora que eu vi esse vídeo, eu vou pegar e vou me fechar ao amor. Não, não é isso. Faça se quiser, mas eu não recomendo. Até porque eu também não estou fechada ao amor romântico. Eu não acredito que essa seja a forma de lidar com isso. Descentralizar seria colocar outras coisas como seu foco, sabe? Então, eu percebi muitas vezes que o que eu estava buscando na outra pessoa, na realidade, era algo que eu queria fazer por mim. Como eu percebi isso? Eu tenho este caderninho aqui. Olha que lindo. Ele é meu caderninho de manifestação. E eu também tenho esse daqui, que é o caderninho onde eu anoto as coisas. Eu sou adepta à lei da suposição, uma pessoa que acredita. E realmente, porque, gente, vocês não têm noção tanto de coisa que tem mudado a minha vida. Eu coloquei lá as coisas que eu quero e que eu gostaria em uma pessoa. A pessoa ideal. E eu fui reler esses dias qual seria essa pessoa ideal para mim. Que eu acredito que sim, você deve ter em mente o que você quer em uma pessoa para você não aceitar menos do que você merece. E sim, não é se contentar com qualquer coisa e nem aceitar menos do que você merece, mas ter em mente o que você quer, claro. E aí, enfim, voltando ao assunto, eu olhei, eu parei para ler esta lista e eu percebi que eram coisas que eu queria ser e que eu queria fazer por mim mesma. E que de alguma forma é mais fácil você buscar em outra pessoa. Porque existe um vazio, e claro, todo mundo tem um, e todo mundo tem alguma coisa para lhe dar um vazio, algum motivo. E você escolhe se você preenche esse vazio, se você busca alguém para preencher ele. A resposta é que ninguém consegue preencher algo que deve ser preenchido apenas por você. E eu entrei nessa onda de reflexões e eu percebi que eu gostaria de uma pessoa inteligente, uma pessoa que entendesse sobre política, uma pessoa que soubesse conversar, que me acolhesse, que realmente me amasse, que fizesse as coisas por mim. E depois que eu assisti aquele vídeo, eu percebi que na realidade eu estava deixando de fazer aquilo por mim. E se eu não fizer aquilo por mim, ninguém vai, entende? E também tem o conceito da lei da suposição de que quando você não precisa de algo, ele simplesmente aparece na sua vida. E eu não quero viver a minha vida inteira esperando magicamente que alguém apareça ou me contentar com qualquer coisa. Não. Eu mereço coisas boas. Eu mereço dar isso a mim e não esperar até uma pessoa específica aparecer e fazer isso por mim, sabe? E assim, eu comecei a perceber o quanto a gente espera que outra pessoa venha e salve a nossa vida. A gente espera magicamente viver um romance dos anos 2000. E, gente, desculpa, mas eu amo comédia romântica, amo livros de romance. Não vou abdicar disso, entende? Continuo lendo e vendo filmes de romance. Deve-se haver uma barra entre o fictício, ficção, e o que é realidade. Então, eu percebi que eu centralizava demais. E isso me fez refletir o quanto eu estava deixando de focar em coisas da minha vida por centralizar uma coisa que não necessariamente não é para ser centralizada, sabe? Por sempre sermos induzidos a centralizar o amor romântico, a gente sempre vê como se fosse uma prioridade e tudo reforça isso. Redes sociais, músicas, filmes, séries, livros, tudo reforça isso, mas não necessariamente é. Tudo é, porém depende. Então, assim, existem tantos outros tipos de amores que não necessariamente seja o amor romântico, amor por hobbies, amor por esportes, amor pela família, amor por si mesmo, que eu acho que é o principal e que deveria ser colocado como o principal das nossas vidas. Assim, a gente tem que parar de esperar uma pessoa
certa. A gente tem que parar de esperar uma pessoa perfeita aparecer pra ver beleza na nossa vida, pra ver como a vida é bonita. Porque sabe quando a gente conhece alguém, nossa, o céu está bonito, as árvores estão verdes, o vento sopra os meus cabelos e escutando aquelas músicas românticas. Por que você não pode fazer isso sozinha, quando você está bem consigo mesma? Por que não montar uma playlist para cada dia da semana? Por que não montar uma playlist para você? Uma playlist para arrumar as coisas, uma playlist que você se sinta feliz, que você sinta que você se ama, sabe? Então, por que a gente tem que sempre esperar aparecer alguém ou esperar sempre, sabe, alguma coisa acontecer pra gente ser feliz, entende? Aí, isso realmente mudou a minha forma de ver o amor. Isso realmente me fez pensar, cara, o que eu quero? Eu realmente quero isso? Eu fui induzida a querer isso. Então, é muito interessante porque depois disso, depois que eu parei de centralizar o amor romântico e comecei a descentralizar ele, eu comecei a perceber o quanto eu gosto de moda. E eu comecei a me arrumar de uma forma mais autêntica por mim. Eu percebi que eu me vestia muito para a aprovação das outras pessoas. E eu comecei a me vestir da forma como eu gosto, sabe? Tanto que uma vez eu fui. Tanto que teve um dia que eu queria me vestir assim da forma mais autêntica possível. E eu realmente fiz um look bem elaborado para ir no curso de inglês. Saindo de casa, minha mãe falou: Nossa, quem que é o gatinho que você tá tentando impressionar? Eu falei: Não, mãe, eu tô impressionando a mim mesma. E cara, isso foi muito legal. E a reação dela foi melhor ainda. Então, assim, é muito, muito interessante. Tanto que esses dias também eu tava vendo. Acho que era um vídeo de uma frase bem interessante. E minha mãe comentou: Nossa, tá conversando com quem? E eu não tava conversando com ninguém. Aí a gente começa a literalmente romantizar a própria vida e viver algo único, sabe? Para ser experienciado de forma única. Eu comecei a me vestir de uma forma diferente, comecei a amarrar meu cabelo de uma forma diferente. Eu até mudei todo o estilo do meu canal e eu pretendo mudar muita coisa mais, tanto na minha aparência, tanto na minha forma de vestir, em outras coisas, porque eu sinto que pela primeira vez eu não tô criando ilusões na minha cabeça, sabe? Sabe quando você sai pra um lugar, daí você vê uma pessoa bonita e você começa a criar toda uma história e você, tipo, não tá presente? Isso acontecia comigo. Aí eu comecei a perceber e cortar o padrão quando isso acontece de novo. Nem tudo precisa virar uma história de romance, nem tudo precisa se desenvolver a isso. E a vida não é só isso. A vida tem tantas outras coisas interessantes pra acontecer e tantas outras coisas legais pra você viver. Então por que a gente vive sempre intencionando a pessoa perfeita? Viver determinadas coisas com tais pessoas. Quando você começa a focar a sua atenção a você, a dentro de você, a partir do momento que você começa a centralizar o amor por si mesma, pelas coisas que você gosta, pelos seus hobbies, você abre um mundo que antes você não tinha conhecido. Porque todo mundo sabe o que quer em alguma pessoa, todo mundo sabe a pessoa que gosta, todo mundo sabe o seu tipo ideal. Mas você sabe o que você gosta em si mesmo? Você sabe no que você é bom? Você sabe no que te empolga mesmo? Porque tem coisas que enchem o seu peito, traz aquela ânsia de viver aquilo e você simplesmente está deixando passar. Aquele vídeo me veio no momento perfeito. Eu tenho certeza que você também estava precisando ouvir isso, que isso de alguma forma vai mudar sua perspectiva. Não digo que é para você se fechar, eu mesma não me fechei em relação ao amor, porque eu acredito sim que exista o amor. Eu acredito que em algum momento vai aparecer uma pessoa muito boa para mim, que não vai me fazer ficar triste, não vai me fazer sofrer, que com certeza vai ser uma pessoa vinculada às coisas que eu espero de alguém. Porém, essa não é minha prioridade agora, não é encontrar essa pessoa, não é viver um romance dos anos 2000. Mas eu sei que existe alguém. E isso não me impede de conseguir focar nas minhas outras coisas e de descentralizar isso. Até porque quando for o momento vai ser. E a partir do momento que você solta, nossa, é maravilhoso porque você consegue focar em outras coisas da sua vida, sabe? Então, a partir do momento que eu assisti aquele vídeo e eu refleti bastante. Acho que eu fiquei uma semana inteira pensando muito sobre esse assunto, vendo a forma como esse assunto entrava na minha vida, porque cada pessoa ela tem uma visão diferente sobre amor, uma visão diferente sobre o que quer. E isso entrou muito na minha cabeça e eu fiquei muito feliz por ter visto aquele vídeo. Porque de verdade, eu parei de romantizar muita coisa. Eu acho que quando a gente quer se sentir amado, a gente acaba aceitando muita coisa que não é o que a gente merece. A gente acaba aceitando passar por muita coisa só pela sensação de se sentir amado. Eu acredito que se eu soubesse sobre isso antes, teria evitado muitíssimas coisas. Então, um recado de amiga mesmo, se possível, tente entender o que você considera que é amor.
Veja seus conceitos do que realmente é amor. Perceba se você realmente quer alguém para você compartilhar a vida ou se você só quer alguém para tampar um vazio que você não conseguiu tampar, para você entender e lidar com o vazio que você deveria estar lidando. Porque muitas vezes a gente acaba recorrendo a outras pessoas acreditando que elas vão nos salvar. Ninguém tem a obrigação de te salvar, além de você mesmo. Se você não fizer isso por você, sinto muito, mas ninguém vai. Tem pessoas que sim, podem te ajudar. E com certeza vão te ajudar no seu processo. Mas se você não começar agora, ativamente, a ir atrás do que você quer, e continuar nessa de, ai, alguém vai me salvar, alguém vai me tirar do meu buraco, sinto lhe dizer, ninguém vai e você vai descobrir isso em algum momento ou outro. Mas enfim, isso veio mais como algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque sinceramente eu tô muito feliz. Eu me sinto muito calma, eu me sinto muito bem, eu gosto de me vestir do meu jeito, não me importo mais com o que as pessoas pensam. E um conselho, realmente, busque descentralizar o amor romântico e centralize você como o amor principal da sua vida. Seja você o amor da sua vida. É isso aí. Tchau, tchau, gente.